Seja muito bem-vindo ao RTcast, o seu programa de podcast. Este programa é feito no RT Studio Cast e transmitido pelo YouTube. Por isso, dê seu like, se inscreva, ative as notificações e vem com a gente. Eu sou Stella Spencer e se você quiser uma entrevista comigo, mostrar a sua empresa, o seu trabalho ou até mesmo ter o seu próprio programa de podcast com entrevista, solo, gravar suas videoaulas, agora você pode com a RT StudioCast. E hoje eu vou entrevistar ele, que é médico vascular, professor, coordenador e idealizador do programa Fecha Feridas, doutor Guilherme Pita. Muito prazer, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer estar aqui com vocês e difundir a nossa ideia maior, que é trabalhar com a prevenção das amputações de pacientes diabéticos. Esse é o nosso maior mote, esse é nosso objetivo nesse momento de vida, trazer para a população alagoana. E o nosso programa será dividido em 3 etapas. A primeira, uma conversa, a segunda, perguntas do público e a terceira, um bate-bola. Vamos lá, doutor? Vamos começar? Primeiramente, eu gostaria de saber, e a gente, né, de casa também, quem é o doutor Guilherme Pita? Guilherme Pita é um sertanejo, né, de origem de Mata Grande, né? Minha mãe era sertaneja de Mata Grande e meu pai era de Coruripe. A minha família toda é ligada à justiça. Eu que saí dessa linha de ser advogado, juiz, promotor e fui ser médico, principalmente por influência e por decisão da minha mãe. Eu não sabia exatamente o que eu ia ser. Falei assim, não, você vai ser médico. E eu segui o caminho dela muito jovem, né? E em 1979 eu entrei na Escola de Ciências Médicas, me formei em 84, fiz minha formação de lato sensu, pós-graduação stricto sensu na Escola Paulista de Medicina, de 85 até 90. Voltei para trabalhar em Maceió quando passei nos concursos de médico de cirurgião vascular da antiga unidade de emergência e como professor da Escola de Ciências Médicas também. Em 88, em 98 a gente defendeu a tese de doutorado e em 2014 a gente fez um estágio pós-doutorado na Alemanha. E aí a gente se encantou com esse tema que é muito importante, que são as feridas dos pacientes. E essas feridas, 70 a 80% vêm de origem vascular, que são 2 momentos, feridas de origem das veias, das varizes grandes, e feridas derivadas do diabetes. Então, esse tema é apaixonante. Eu que fui aluno da escola pública, da universidade até o pós-doutorado, com bolsas do sistema público, e a gente sentiu no dever de trazer aqui para Alagoas essa nova forma de agir, nova forma de tratar, porque Alagoas hoje ocupa o primeiro lugar de amputações de pacientes diabéticos no país, junto com Sergipe e junto com Piauí. Alagoas amputa quase 50 pacientes por 100 mil habitantes, numa média 2 vezes maior do que a do Brasil. Isso é muito preocupante para nós. Então a gente foi trabalhar nesse tema, trazendo a pesquisa dos mestrados e doutorado, no quais nós coordenamos para a atividade básica, para chegar lá na ponta do sistema, trazendo a pesquisa aplicada na melhoria de qualidade de vida do indivíduo, trazendo o ensino da graduação, tanto na UFSAL como no SERMAC, trabalhando com esses futuros médicos para eles aprenderem a tratar essa endemia que é o diabetes. Diabetes mata mais do que AIDS, mata mais do que Covid, mas todo mundo fica calado, né? Ninguém fala muito porque é uma doença, na maioria das vezes, ela é silenciosa, ela tem uma alta incidência. Hoje, praticamente 5% da população é diabética. Se não for isso, é porque não tem subnotificação, né? O diabetes vai aumentando cada vez mais, chegando a quase 10% da população nos anos de 35 até 1940, 2040. Então, a gente tem que se preocupar muito com esse tipo de doença que está afetando a nossa população, principalmente a população de baixo nível socioeconômico cultural.
Eu vi que recentemente você viralizou nas redes sociais como Donald Trump. Foi verdade isso? A gente já faz praticamente quase 20 anos fantasias políticas, né. A gente já fez Padilha, já fez, Alexandre de Moraes, Padre Kelmer, Bolsonaro, Lula, Dilma, várias fantasias. Isso é uma forma da gente relaxar, né. A gente que é carnavalesco, e eu vim do Menino da Albânia, eu vim do bloco Meninos Órfãos da Albânia e cheguei no bloco Pinto da Madrugada. Eu sou apaixonado pelo carnaval, e a gente criou essas fantasias com um grupo de um ateliê, de um costureiro que adora fazer essas essas fantasias, da minha mãe que adorava vir pintar, colocar as perucas dela à minha disposição. Todas as roupas da Dilma foram da minha mãe, Nossa. que era muito parecida com a roupa da também dela. E isso é um incentivo muito grande. Nós estamos preparando um e-book sobre todas essas fantasias, através do Rosal Vacioli, que é um jornalista, um escritor, e também estamos preparando uma peça teatral que já tem uma diretora interessada para fazer todo esse script. Então, isso é um modo de relaxamento muito grande e, além disso, despertar para a população para a política, né, nós temos que se envolver na política no bom sentido, conhecer os nossos candidatos, saber as propostas, porque é desses candidatos, em quem a gente vota, que depende da nossa qualidade de vida. E eu vi também que as pessoas gostam muito das suas imitações, né, das suas vestimentas. O senhor até é convidado, não é isso, para participar de eventos? Não, aí quando nós fizemos a Dilma, que foi realmente o o maior estrelato foi a Dilma, né, eu fui convidado para o Galo da Madrugada e fui convidado para o Brasil Livre, para os grandes momentos daquelas manifestações no Brasil inteiro, né. Convidado para ir para São Paulo, eu perdi a chance de ter ido discursar para mais de 1 milhão de pessoas, né. A Globo já nos filmou e saiu no Fantástico, né. Então é uma coisa maravilhosa. E eu digo sempre, ali eu estou fazendo um papel, não é o Guilherme Pita, eu posso até concordar ou discordar daquele momento, da pessoa que eu estou fazendo, mas ali é um papel que eu realizo e na maioria das vezes eu falo aquele indivíduo que eu estou vendo o papel da temática que ele está envolvido, então isso é muito importante. Porque quando eu decido quem é que eu vou fazer, é novembro, outubro, eu decido por aquele personagem que está mais em moda naquele momento, como Donald Trump, como, o Alexandre de Moraes, como o Luciano Hang, como o Gerdel 51 milhões, né, como o Eduardo Acunha do Chefe, foi espetacular. Eduardo Acunha do Chefe, eu cheguei no Galo da Madrugada, quando eu cheguei na pista, a Globo News me entrevistou, e eu ali foi um sucesso, todo mundo do Brasil me ligando, até os amigos da Alemanha me mandaram, zap perguntando o que era aquilo, né. E foi espetacular, isso é muito, muito bom de fazer, e eu espero que tenha sempre personagens políticos para fazer, não falta no Brasil, né. Quando eu penso que não tem, chega alguém de destaque, como foi esse ano Donald Trump, como foi nos anos passados esses vários personagens que eu já falei. E o senhor como médico vascular, né, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que é a diabetes. A diabetes eu tenho 2 tipos, né, diabetes na realidade é a insuficiência do pâncreas em produzir insulina e controlar a glicose, né. Eu tenho aquela diabetes tipo 1, que é uma diabetes que já vem desde o nascimento, que o indivíduo já tem uma alteração congênita do pâncreas, e com isso ele já nasce ou na infância ele já começa a ter deficiência de produção insulínica e torna-se diabético. Esse diabetes não é simples, porque ele acompanha a vida inteira do indivíduo e ele precisa de um controle adequado, esses pacientes diabéticos tipo 1 é insulino dependente. O tipo 2, que é o diabetes que aparece lá depois dos 40 anos, vem muito da nossa própria, forma de vida, né. Alimentos industrializados, guloseimas, muito açúcar, muita massa, os carboidratos é açúcar, você come um carboidrato, ele transforma-se em açúcar. As bolachas, os macarrões, as coisas gostosas, todas elas se transformam em açúcar. E com isso você vai esgotando o seu pâncreas, então você come muito açúcar, o seu pâncreas tem que produzir mais insulina para manter aquele nível, chega uma hora que ele começa a falhar.
esse é o diabetes tipo 2, né, que é muito frequente, e esse é o diabetes que cada vez mais aumenta pela forma de vida que a gente está vivendo. O estresse também é uma outra forma de inibir a produção de insulina. Então esse tipo 2 é onde a gente está focado, porque sem dúvida é 90% dos casos, e é sem dúvida esse diabetes que não controlada, ele vai dar cegueira, vai dar infarto, vai dar insuficiência renal, vai dar alteração na circulação das pernas e amputação. E tem o diabetes gestacional, que é muito menos frequente, mas acontece durante a gravidez, de algumas mulheres. E agora vamos para um recadinho. Se você sempre sonhou em ter seu próprio podcast, chegou a hora de tornar isso realidade. No RT Studio Cast, oferecemos um ambiente profissional, com estrutura completa para gravação, edição e transmissão do seu conteúdo com a melhor qualidade de áudio e vídeo. Estúdio totalmente equipado, gravação e edição profissional, transmissões ao vivo, suporte técnico especializado. Dê vida ao seu projeto. Agende agora mesmo e leve seu conteúdo para o próximo nível. Entre em contato e faça parte do universo do podcast com qualidade. E é isso mesmo que você ouviu. Agora o seu sonho pode ser real. Você pode ter um podcast aqui na RT Studio Cast. Lembrando que o nosso programa ele é transmitido pelo YouTube. Então, dê o seu like, se inscreva, ative as notificações e compartilhe. Estamos conversando com o Dr. Guilherme Pita. Dr. Guilherme Pita, uma dúvida que me surgiu. Qualquer pessoa, em qualquer idade, qualquer sexo, pode ter o diabetes? É aquilo que eu tinha falado aqui, né, o diabetes na infância, na adolescência, ele está muito relacionado com o diabetes tipo 1, insulino dependente, e que já vem com a sua carga genética importante. E o diabetes tipo 2 é aquele do descontrole da nossa forma de viver que a gente está tendo, né? Com estresse, obesidade, falta de exercício e alimentação, principal fator, a alimentação desregulada, né? A gente está comendo tudo que não deve, os conservantes, tudo que a gente já falou aqui. Então, esse faz com que haja uma exaustão do pâncreas na produção de insulina, e aí o indivíduo torna-se diabético. Uma complicação que me chamou muito a atenção foi o pé diabético. Quando é que o diabético pode ter esse diagnóstico? Na realidade, todo paciente diabético tem alguma alteração no pé diabético, que pode ser leve, que passa desapercebido, ou pode ser grave. Por que que o pé é tão importante para a gente? E a gente está dando esse foco tremendo no pé, porque geralmente os indivíduos diabéticos são sobrepeso ou obesos, os pacientes diabéticos têm dificuldade de fazer exercício e eles também são rebeldes. Porque quando você toma notícia de que é diabético, vem logo na mente amputar, né? Vem logo na mente infartar, vem logo na mente AVC. Então, o que acontece? O pé, como é o nosso principal apoiador, que é para a gente andar, para caminhar, para exercer, é o pé, ele sofre toda a pressão ali. Então eu tenho a primeira coisa no diabetes, é a alteração da sensibilidade. A gente fica com o pé dormente. Aí você fura, você usa um sapato apertado, às vezes tem um preguinho dentro do sapato que você não vê e você não sente. Então, a alteração da sensibilidade é o primeiro momento importante para os indivíduos lesarem o pé, de alguma forma. O segundo momento é a alteração do sistema simpático parasimpático, que é um sistema autônomo que ele mantém o tônus do pé, fazendo com que o pé tenha a sua pisada certinha aqui nos dedos e no calcânio. Mas quando eu tenho alteração desse tônus muscular intrínseco, o pé vai cair, vai deformar. Então ele abre calosidade na cabeça dos ossos, no dedão, no calcanhar. E com o tempo ele vai pisando até abrir uma ferida, por lesão do sistema nervoso autônomo. E o terceiro momento é a alteração na circulação. O diabético, por aumento da glicemia, há um depósito digamos, de açúcar na camada endotelial do vaso, fechando esse vaso, tanto na microcirculação como
na circulação maior, que faz com que haja uma diminuição da perfusão dos tecidos. E com isso, eu, quando fico pisando no mesmo lugar, eu não tenho tanto sangue para cicatrizar e acaba a mesma ferida. Então, é muito importante os pés para a gente, porque os pés, da alteração de sensibilidade, da alteração de circulação, vem a infecção, porque a pele é um sistema de equilíbrio e de defesa. Na nossa pele tem todos os micróbios que você imaginar. É como o intestino, é como o estômago, mas está em equilíbrio, né? Suas defesas e as bactérias ficam equilibradas. Quando eu tenho uma quebra desse equilíbrio pela ferida, essa infecção vai entrar, vai descompensar o pé, eu posso ter um risco de perder o pé, descompensa a glicose e pode levar o indivíduo à septicemia e à morte. Então, por isso que o pé é onde entram todas as infecções do paciente diabético. Diagnóstico de pé diabético é caso de amputação? Não, ao contrário, né? O que a gente está batendo muito agora que a gente vai falar depois na Casa Fecha Ferida, é ensinar aos profissionais de saúde a fazer o diagnóstico simples, né? É ver a temperatura do pé, ver a pulsação, ver a sensibilidade, simples de a gente fazer. Por isso que a gente está batendo muito, ensinando os estudantes, ensinando os médicos, para que ele possa saber que o pé tem alguma alteração. Ele sabendo que o pé tem alteração, ele vai prevenir. O paciente já tem uma calosidade, ele vai fazer uma palmilha especial, vai perder peso, vai fazer podologia, que é limpar as unhas para não ter fungo, micose, e cuidar esse pé adequadamente. Isso é uma coisa muito simples, barata, fácil, mas não se faz, porque não tem uma política de saúde especificamente para essas coisas. Então, o diagnóstico do pé diabético não significa de nenhum jeito amputar. Agora, se eu não controlo os diabetes e eu não cuido do meu pé, aí vai para uma infecção e aí você começa a perder segmentos, dedo, perder uma parte do pé e até o membro como um todo. Existe algum sintoma que o paciente em casa ou o indivíduo que não tem diabetes já pode pensar: meu Deus, agora é hora de eu procurar um médico? Em relação ao pé, ele pode ter perda da sensibilidade, né. "Pô, eu tô pisando aqui e não tô sentindo meu pé", isso é um sinal de alerta muito importante para o indivíduo. "Ah, meu pé tá muito frio", ou "meu pé tá muito quente", ou "meu pé tá", que a gente chama aquele pé, arroxeado, né, em lagosta. Então, são sinais visíveis, seja o olho nu ou a simples palpação. Se eu desconfio que isso tem, procura o médico. Ele vai fazer e o diagnóstico do médico também é clínico. Eu não preciso de nenhum aparelho complexo para fazer esse diagnóstico. Esse é o caso que mais chega no seu consultório, o pé diabético? É, claro que como eu estou trabalhando nessa linha de ferida, o caso que mais chega é ferida do lado venoso, porque as veias são muito mais frequentes, né. Mas o segundo caso mais frequente no meu consultório é pé diabético. Como a gente criou o Instituto Fecha Feridas, né, que é um instituto que tem como objetivo atender feridas, seja do pé diabético ou feridas das veias, com diagnóstico simples, tratamento simples e acompanhamento simples, porque a gente está desmistificando toda essa estratégia de atender esses pacientes com ferida. Existe algum tipo de diabetes que chega com mais frequência? Diabetes tipo 2, sem dúvida. É o diabético do adulto, do homem obeso. Essa é a tríade mais comum. Homem, obeso e acima de 40 anos, né. Esse é muito frequente. Existe algum estudo ou algum projeto sobre a cura da diabetes? Existem várias pesquisas, né, transplante de ilhotas pancreáticas, já teve transplante de órgãos sintéticos, mas ainda não se chegou realmente a ser implementado uma terapia que seja realmente de cura. Mas isso não é nenhum problema, eu preciso apenas controlar o meu diabetes adequadamente, né. Se nutrição, se eu precisar usar o remédio, exercício, não ser obeso, né, e ir ao médico regularmente. Mas nem sempre a gente consegue fazer tudo isso, né. E quem quiser conhecer mais sobre o Dr. Guilherme Pita ou ser atendido por ele, onde encontrar? O meu Instagram é muito fácil, né,
é Guilherme Pita Vascular, tá? E todo esse programa, a gente tem um WhatsApp que o meu WhatsApp é público, né? Que é 99981 2037. 9981 2037. Nesse WhatsApp eu só preciso, na população mais pobre, né? Eu recebo a foto da ferida com o cartão SUS. E aí eu resolvo. Aí eu marco a consulta, eu já oriento. A gente está montando a plataforma junto com o professor Aldemar Araújo Castro, que está aqui com a gente, e com inteligência artificial, para quando se mandar a foto para a gente já ter, pela inteligência artificial, pelo menos o tipo da ferida e a gravidade, para chamar a atenção, tá? Então, isso é muito, muito importante. E eu trabalho no Hospital Arthur Ramo, no Centro de Medicina Diagnóstica Intervencionista, onde eu tenho o Instituto Fecha Ferida, onde eu atendo e opero, né? 2123 7129, Jaqueline, que é a minha secretária. Ela organiza todo esse sistema de atendimento, pequenas cirurgias e grandes cirurgias. Estamos conversando com o Dr. Guilherme Pita. Doutor Guilherme Pita, você também é idealizador do programa Fecha Feridas. O que é esse programa? Lá, há uns 15 anos atrás, eu tive vários contratempos e vários distúrbios da minha psicologia, do meu estado mental, e eu prometi a mim mesmo, fiz uma promessa, que eu iria, né, assumir de forma muito importante o tratamento, a abordagem dos pacientes com feridas, né? Eu fiz uma promessa e com isso Deus me deu tudo e eu tenho tudo na vida. Eu tenho a minha profissão, eu tenho filhos maravilhosos, tenho tudo que eu quero na minha vida e eu agradeço a Deus. E esse programa começou em 2016 em Arapiraca. Eu trabalhei na Universidade Federal como professor da medicina da Universidade Federal de Arapiraca, ajudando o início do curso. E lá os alunos me perguntavam muito: professor, a gente vai lá na PSF, que é paciente com ferida, eles não têm onde ir. E aí a gente começou em Arapiraca, no Centro de Especialidades da Secretaria Municipal de Saúde, junto com a enfermeira Arusca e Renata, nós começamos um programa que a gente atendia dia de sábado. Esses pacientes que vinham do PSF da região, da macro-região Arapiraca, porque Arapiraca hoje coordena praticamente 30 municípios e tem quase 800 mil pessoas ali em torno de Arapiraca. Esse programa deu muito certo porque os alunos iam, atendiam, aprendiam e a gente formava também pessoas para atender feridas. Depois a prefeitura não quis mais que a gente ficasse, a gente saiu do programa, saiu desse local, mas não deixamos. Eu fiz uma promessa que eu não dependo mais do sistema público. Não é que eu tenha nada contra o sistema público. Se ele nos ajudar, maravilhoso. Mas eu fiz uma promessa para mim mesmo que o programa vai continuar independente de qualquer coisa. E isso é muito maravilhoso, porque eu tenho sempre muitas doações de colegas, de pacientes, e nunca falta o dia a dia do programa, que são os insumos. Esse programa evolui muito em Arapiraca para o Hospital Chama, onde também o doutor Gustavo nos cedeu o setor de ortopedia, mas depois a direção não quis mais. E o doutor Zé Carlos Lira, do SESI Senai, nos cedeu um local maravilhoso que é a clínica SESI Senai de Arapiraca. Eu agradeço muito ao doutor Zé Carlos Lira. E lá tem consultórios, e aí esse programa foi estendido, né? Com a presença agora da psicóloga Eva Braga, nossa esposa. Ela estendeu o programa para o atendimento psicológico nas pacientes obesas com feridas. Ela estendeu para nutricionista, estendeu para fisioterapia, estendeu para psiquiatria. Então ela coordena esse programa e a gente não lá só trata a ferida, a gente trata todo esse entorno dessas pessoas, que as pessoas não é só o pé, né? Eu vejo a parte mais fácil, que é a ferida, mas ele tem que ter um apoio, porque elas têm que ter uma confiança em si mesmo para perder peso, para enfrentar as turbulências do lar com os maridos. É muito frequente agressões de mulheres por maridos, né? Lá no grupo de Arapiraca. E depois aí a gente criou aqui em Maceió o Instituto Fecha Ferida,
Dr. Jacques Silveira Caiafa, que é um nome nacional, é o cara que inspirou a gente em andar o Brasil inteiro procurando ferida. O Caiafa era dedicado a pé diabético. E quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, de 2009 a 2011, nós criamos um programa nacional, onde o Caiafa coordenava, e a gente criou programas em Roraima, Rondônia, Acre, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo e Maceió. Essa semente deu muito frutos, né? E aí a gente criou aqui o Instituto, que chama, é o nome dele, né? Ele vai estar aqui com a gente 4 e 5 de abril, né? E nesse instituto a gente tem uma casa, que é uma casa ali no Pinheiro, que daquela confusão de retirada, não retirada, essa casa não foi retirada, e ali eu criei o Instituto Fecha Feridas, junto com a casa Mitspita, que é o nome da minha mãe, que faleceu depois do Covid, e que ela era uma empreendedora e tem toda a história dela lá. E nessa casa a gente faz uma vez por mês também a atividade do Fecha Feridas, que aí tem ligas acadêmicas, tem colegas que vêm trazer para a gente novos avanços nas feridas, e aí foi criado o programa aqui em Maceió, que já tem praticamente 4 anos, que eu atendo ainda no Arthur Ramos, na CMDI, e uma vez por mês nessa casa, no Instituto Fecha Feridas, que está se formando. E aí a gente foi para Palmeira, porque a gente teve uma proposta da doutora Ariadne na clínica Salute, é uma aluna nossa maravilhosa, cedeu uma clínica maravilhosa, e os nossos pacientes do SUS chegam lá, eles acham que estão no céu, né? Porque ser atendido naquela clínica com todas as condições, eu vou uma sexta-feira por mês, à tarde, fazendo isso. E a reboque disso tudo, a minha universidade, que é a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, comandada pelo professor Henrique Costa, construiu a Casa Fecha Ferida. E a gente foi atrás de doações para os ar-condicionados, doações para os computadores, e os nossos pacientes e amigos acabam doando. E essa casa Fecha Ferida, professor Isaac Soares de Lima, que foi outro mestre nosso, vai ser inaugurada agora dia 4 de abril. É uma casa maravilhosa, já com um aspecto diferente de só atender o paciente. Lá, nós vamos atender o paciente regulado do sistema do município, porque o município de Maceió entrou com uma parte de contratualizações dos serviços, né? O secretário Burinha, e o governo do estado, através do governador Paulo Dantas, através do reitor Henrique Costa, entrou com a construção da casa. Olha que coisa maravilhosa. Os 3 entes trabalhando juntos: estado, município e universidade. Esse é o papel da universidade. Sair das salas de ar-condicionado, sair dos consultórios bem montados, sair das reuniões que são demais, só tanta reunião, e ir lá onde o povo está. Por isso que eu digo, a gente tem de ir onde o povo está. E essa Casa Fecha Ferida é isso. Além disso, a gente vai ter um sistema de telesaúde que vai monitorizar o município com as unidades básicas de saúde do município, que são 52 mais 8 referências, para que a gente possa atender e ensinar para o município. Juntando tudo isso, a gente faz, junto com o vereador Leonardo Dias, a lei do pé diabético municipal. Maravilhoso. Vamos fazer cumprir, né? Que não é simples, né? Escrever o papel é bonito. Então, nessa lei a gente vai ter que capacitar toda essa rede básica, que são praticamente 120 médicos, que a gente vai capacitar para ele fazer uma coisa muito simples, diagnosticar a gravidade do pé diabético, que a gente não consegue fazer. Segundo momento, vamos criar 8 centros de referências nas unidades especializadas no município. Essas unidades vão ter um médico, uma enfermeira especialista em feridas. Se esse paciente está na atenção básica e aí passa da competência do médico que está ali, ele passa para atenção secundária. Na atenção secundária, ele vai ter um atendimento mais especializado. E ele só vai para o hospital terciário aquele que realmente precisa de uma angioplastia, de uma revascularização, de uma angiografia. Hoje, praticamente todos os pacientes passam lá da atividade primária direto para o hospital, porque ele só entra no hospital quando necrosa o pé, quando tem infecção grave e vai para amputar direto. Isso a gente não quer. Com esse programa, a gente pretende diminuir em 50% o índice de amputação em Maceió, se a gente conseguir cumprir
essas, essas diretrizes que estão lá na lei do pré-diabético. Então, isso tudo é maravilhoso. E hoje eu tive uma reunião com o professor Douglas, do SESMAC, o vice-reitor, e ele nos disse que nós vamos possivelmente criar também a casa Ferida Fechada do SESMAC, tá? É ali que a gente vai ensinar o que a população tem, o que a população está precisando, né? Nós precisamos disso, que o ensino, que a pesquisa saia lá dos escritórios e venha para a ponta do sistema. Então é um momento único, especialmente que eu estou vivendo, porque eu estou sonhos que eu tive que eu estou conseguindo realizar, né? Eu sou hoje o professor mais antigo da Escola de Ciência Médica. Você imagina, eu não sou tão assim antigo, né? Mas é que eu comecei muito cedo, né? E eu estou vendo a minha geração já se aposentando e a gente não deixou algo muito concreto da saúde de Alagoas. É o ensino, pesquisa e extensão, né? É uma tríade, tá? Muito interessante. E no caso hoje o projeto Fecha Feridas, ele atende em União não, Palmeira dos Índios, não é Isso, isso? Arapiraca e Maceió, Maceió, certo. tá? Quem é que pode ser atendido? Todos. A gente não tem discriminação de sexo, idade, cor, condição socioeconômica. Claro, aqueles pacientes que têm uma saúde suplementar, que Alagoas é pouco, né? Alagoas tem apenas 10% de pessoas com plano de saúde. Já pensou? É um dos estados que menos tem indivíduos com saúde suplementar. 90% aqui depende do SUS. Então, se você tem um plano de saúde, você pode ser atendido adequadamente, porque você tem uma rede de colegas vasculares, hospitais, ambulatórios que pode ser atendidos. Mas aquele paciente que não tem nenhum desses planos de saúde, a gente pode procurar ajudá-lo. Por exemplo, em Maceió eu tenho uma rede no WhatsApp de alunos médicos que estão trabalhando nas UPAs, nas UBSs e nas programas que eles mandam diariamente para mim foto da ferida com o cartão SUS e com a pequena história eu avalio, tá bom? Eu já marco para a gente atender, mas não sou eu que atendo, né? É um grupo de pessoas trabalhando, tá? Enfermeiros, médicos, psicólogos, nutricionistas, trabalhando em torno desse paciente. Aí eu marco a consulta. Em Arapiraca, como o programa é só um dia, a gente marca essa demanda vem também através de dois enfermeiros recém-formados, que são duas pessoas jovens, mas na maioria das vezes vem no meu WhatsApp e eu encaminho e marco. Em Palmeira dos Índios é na Clínica Salute, onde eles marcam em atenção básica, o PSF de Palmeira manda e marca através da Clínica Salute. Esse programa é um programa voluntário, tá? Ele é custeado por doações. A gente está criando um instituto profissionalizado que a gente cria no dia 5 com a presença do Caiafa aqui. Para poder a gente entrar nos editais públicos, a gente receber verba, porque já está meio esgotado o orçamento de tanto paciente que a gente tem hoje em dia, né? A gente vai profissionalizar isso aí para receber essas verbas. E aí a gente consegue atender muita gente, porque a gente tem uma rede. E uma coisa que vai ser decisiva para a gente vai ser a telemedicina. Então, claro que esse grupo que tem 20 pessoas, 25 pessoas voluntárias, ele vai receber num banco de dados essas feridas e ali a gente já vai fazer o fluxograma dela. Se ela vai para o ambulatório, se ela vai para o hospital, se ela precisa ser atendida de urgência, se ela pode marcar. Isso a gente está preparando para que a gente possa atender mais gente e a gente possa classificar maior risco das feridas evoluírem para amputação. Vocês recebem profissionais e estagiários? Recebemos com muito com muita esperança de que eles fiquem, mas ninguém. Então o que acontece? Não é simples, porque eles vão lá, né? Não, o programa fecha a ferida, né? Tal, vão lá. 80% não fica como voluntário, porque a esperança deles é que tenham um salário. Como a gente não tem ainda um ganho mesmo real, fica aquele que tem uma disponibilidade do voluntariado. O voluntariado é mais importante do que eu ter um emprego de carteira assinada. Quem é voluntário tem um compromisso muito grande com o que vai fazer, entendeu? Então, quais são os pré-requisitos? Quando eles mandam, eu peço que, claro,
Se é aluno de graduação, eles vão entrar nas ligas acadêmicas, que é o que chega para a gente. Que tem liga acadêmica na UFISAL, tem no SERMAC, ou através de um projeto de pesquisa. A gente pede que todo mundo, todos os alunos que vão chegar até lá, entrem no projeto de pesquisa, que a gente tem milhares de ideias. Eles fazem um projeto, aprovam no comitê e passam a trabalhar com a gente. E a gente tem sempre um estágio probatório de 3 meses. Por que 3 meses? Porque eu sei que o cara vai uma vez, vai duas vezes. Se ele não quer, no primeiro mês ele não vai mais, tá? Então a gente sempre prende um probatório de 3 meses. Se for aluno, através de uma liga, outro através de pesquisa. Já os profissionais que estão formados, eles também fazem um estágio probatório. Se eles vão fazer uma pesquisa, fica mais fácil para a gente, porque essa pesquisa é sempre atualizada pelo comitê de ética, tem uma diretriz muito boa. Se eles não querem fazer uma pesquisa, eles precisam assinar com a gente um termo de anuência, sabendo o que é um programa, sabendo que ele não pode receber absolutamente nada e sabendo que ele tem que se comportar dessa forma. Ele assina um contrato com a gente, para a gente não ter problema nenhum. O que às vezes se cobra dentro do programa. Por exemplo, fazer um exame, eu não tenho como pagar o exame do paciente. O cultura, os exames de sangue, ou ele consente na rede pública ou ele paga. Especialmente lá no hospital onde eu faço pequena cirurgia. Nenhum profissional cobra absolutamente nada. Mas o debridamento, a anestesia local, você tem uma taxa pequena para poder custear esse material que é usado. Porque senão a gente fecha. E na maioria das vezes é muito barato. A cultura é R$ 50, um debridamento com anestesia local é R$ 100, tudo é para custear o material, não é para cobrar absolutamente nada. Por isso que é o Instituto Fecha a Ferida, em homenagem ao Dr. Jacques Silveira Caiafa, programa de atenção voluntária aos pacientes com feridas do pé diabético e úlcera varicosa. E quem quiser saber mais sobre o Instituto Fecha Feridas, onde encontrar? Fecha Feridas, que é o nosso Instagram, tá? Isso lá tem toda a programação, tem toda o que a gente faz, é maravilhoso, porque a gente coloca todos os cursos, todas os dias do programa, como é que você chega. Então, entrar no nosso Instagram, @Fecha Feridas. Vamos agora para o segundo momento da nossa entrevista, que são as perguntas do público. Se você quiser que a sua pergunta ou seu comentário apareça aqui, vai lá no nosso Instagram, @RTStudioCast. Então vamos começar com as perguntas do público, Dr. Pita. A Luísa Paiva pergunta: quero engravidar, mas tenho diabetes. Meu pré-natal vai ser diferente das outras grávidas? Ou preciso fazer algo específico? Eu não sou obstetra nem ginecologista, mas claro que como eu vivo com o tema diabetes 24 horas por dia, né? Claro que você pode engravidar. O que você vai ter que fazer é um controle rigoroso da sua glicemia durante a gravidez, tá? Porque você não pode o estado gravídico, ele predispõe ao aumento da glicemia. Então você vai ter que ter exames periódicos e você vai ter um controle com o endocrinologista e usar drogas que controlem a sua glicose. Geralmente você precisa usar insulina se você já for diabético. Você aumenta a necessidade de insulina durante a gravidez. Do mesmo jeito se for um diabetes gestacional. Mas aí você tem que controlar só o diabetes, você tem que controlar o diabetes e a pressão arterial. E o peso. São 3 coisas importantes quando você estiver grávida. O Marco Gomes pergunta: tenho diabetes tipo 1. Isso significa que posso vir a ter o tipo 2 e 3? Não, o diabetes tipo 1 ele já está bem definido, né, um diabetes insulina dependente, e que não se mistura com o tipo 2. O tipo 2 ele geralmente ele não é insulina dependente, e ele é controlado com drogas hipoglicemiantes. O Vitor Leite pergunta: tenho um estilo de vida saudável, me alimento bem, não sou sedentário, não bebo nem fumo. Posso vir a ter o diagnóstico de diabetes? Pode ter, né, o diabetes tipo 2 que eu já falei, né, apesar dele ser um indivíduo que ele está falando aí muito bem controlado, né, mas tem fatores do nosso meio que não são controláveis, né, ou são melhorados, estresse, né,
Você não controla, mas você pode ter uma resiliência melhor. Você tem o dia a dia, você tem a família, você tem seu emprego, que são fatores que você lida que às vezes você não controla a relação que você tem com todos esses setores, né? Mas claro que se ele faz isso tudo, possivelmente ele vai ser um indivíduo com mais saúde. E agora vamos para o terceiro momento da nossa entrevista, o bate-bola. Eu vou falar uma frase e o senhor vai me responder o que vier primeiro à sua cabeça, certo? Certo. Vamos lá. Por que medicina vascular? Porque a vascular é a melhor especialidade do mundo. Porque tem vaso no corpo inteiro. Um desafio do médico vascular. Tratar as feridas, Um desafio do diabético. controlar a glicose, Uma característica admirável do programa Fecha Feridas. voluntariado. Muito obrigada, doutor Guilherme Pita. E agora nós vamos deixar esse espaço para que você possa fazer suas considerações finais. Obrigado aqui por difundir essa ideia e vocês que podem nos acompanhar, né, nos 2 Instagrams, @Guilherme Pita Vascular e @Fecha Feridas. Lá a gente tem todas essas notícias, relacionadas com essa doença. E lá o papel do Instituto Fecha Ferida, da Casa Fecha Ferida, não é só tratar o diabetes, porque o pé diabético em si, é ensinar a fazer o diagnóstico precoce e prevenir, principalmente essas alterações drásticas do pé diabético, infecção, ferida, mal perfurante. Tem paciente que a gente não vai conseguir parar essa evolução, mas na metade desses casos, possivelmente a gente vai salvar o pé, salvar o membro. E quando eu tiro algum segmento do indivíduo, ele passa a ser um excluído da sua comunidade, um excluído da sua profissão, um excluído do seu dia a dia. E ele vai ter além do transtorno físico, um transtorno psicológico. E além disso, é um paciente que é muito caro para a Seguridade Social, porque ele fica muito tempo sem trabalhar, de licença, e isso é muito ruim para o paciente e para o sistema como um todo. Então é melhor que a gente invista em prevenção, invista em tratamento simples e em reabilitação, que é outro tema muito importante para o paciente diabético. Queria agradecer a RTcast, né, por essa oportunidade, por você também que fez uma bela entrevista, que foi nossa mediadora aqui, dizer que a gente está à disposição para ir trabalhando esse tema que é apaixonante para a gente há muitos anos. Agradecemos também a sua companhia. Esperamos vocês no próximo episódio. Até lá. Tchau!